Alô. Pessoal, chamar mais uma vez os signatários de cada uma das teses para que a gente faça o sorteio da ordem de apresentação. As teses que não tiverem representante aqui à frente para o sorteio vão perder. Eu vou limar aqui. Que não tá? Não, tu também. A tese que a Rosana havia falado conosco, ela está à disposição lá na frente, até devia ter avisado no final do painel. Nós não recebemos o nosso e-mail, mas a gente imprimiu, não sei que tipo de problema houve, está impresso e garantido o espaço de defesa. Só pedir então para que venha aqui à frente para o sorteio, cada um dos signatários das teses. E nós já vamos dar início aos trabalhos agora na parte da tarde. Pede para um terceiro, sorteio. Terceiro não, Não, é ordem aqui. Um terceiro escolher. Não, eu sei, mas não precisa, tu puxa a ordem. Tá, se eu tirar, o que eu tirar que vai ser o primeiro a falar. Não, para tirar aí vai ser a ordem de falar, vai lá. É o primeiro, o segundo Ah, e o o terceiro. número é a Vou ordem. representar a Rosana ali, que ela tá... Pode ser? Pode. Terceiro. Segundo. Tá bem, beleza. Vamos lá. Mas o outro sorteio agora não? Sim. Como é que ficou? Não, por enquanto só foi sorteado as teses, as três grandes. Agora vai ser sorteado as pequenas. Tá. Vou avisar o Paulinho. Quantas teses específicas tem aí? 6, 7. E mais a... Foram impressas duas da Rosana ou uma? São duas teses, né? Tá aqui ela. Te lembra quando deu aquele problema quando a gente foi para Brasília? Não, João Pessoa. Que os e-mails não chegavam, aí foi pro e-mail do Franco, o Franco me respondeu. Não, você tem nem ideia. E ele viu ali. Foi eu que enviei até por e-mail, deu certinho, envio, tudo direitinho. Não tá nem na caixa de spam. Exatamente, nós olhamos também. Exato. Que coisa, né? Tá. Duas teses. Não, quem não tá aqui já é. Aqui é o seguinte. Tudo bom? Pois é, não pode vir. Pois é. Claudinho, cadê o teu crachá? Ainda bem que foi leite que achou. Ô Rui, nós somos a primeira tese, tá? Nós somos a primeira a apresentar. Tá, já vê aí como é que vamos dividir, será eu ver se alguém quer, vai ser eu. Quem é que é o número 1, 2, 3? Agora vai ser sorteado. Tá faltando... Não, quem não tá aí, se ferrou. Sou o terceiro. Só fica aí pra gente poder Anotar. É o sexto. Sexto e quais são as teses? Não, é que são duas teses. Vai dar trabalho e eu... Tá, só um pouquinho, fiquem aqui também. 7. Peraí. Calma. Segundo é assédio. Terceiro, Chico? Terceiro é database do Artigas, né? Que tem outra. Sim. Primeiro. 4. Calma aí. Primeira aqui. Eu sou qual? É o 2, tá. Qual é o de vocês? Qual é o número? 7 e 6. 7. 6 e 7. Qual é a 6? Perguntar se os outros colegas aqui. Núcleos a 6. E a última é a database. 7 base. E a minha qual é? Democracia do Judiciário. Foi a quarta. Quarta. Eu puxando. Deu? Quem não tava? Tá, me explica como é que vai ser. Vai ter 5 minutos. Estou representado por quem estava aqui. Elas foram votadas, eu não sei se... Ah, tem o Alan, né? Ela ficou aí, Falando por primeiro. Cumprimentar meu presidente, né? Aí tá, tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo bem? E o pai, como é que tá? Tá. Toda manhã.
Ah, é. Tem que visitar o pai, né? Tá bom. Eles fizeram para minhas filhas. Tudo de bom. Tô aí na mão. Tá aí o... Vai? Aí na chapa o nome? Cara, eu não fiz ainda. Ah, mas tu bota nisso. Tá. Andrés. Não. Alguém chama o Andrés aí. Ô, Rui. Cara, eu acho que cada um tem que defender a parte que fez. O problema é que a tua parte é bem grande. Eu, assim. Deixa de 25 minutos, eu falo tudo que eu fiz, se faltar alguma coisa, eu só fala também, e depois falo o que eu fiz. Tá, tu quer deixar alguma parte pra mim, me avisa qual, porque daí eu me preparo, senão. Eu vou entrar direto já na questão, quase. Tá. Chamar o Andrés e a Adriane para compor a mesa aqui para que nós possamos já dar início à apresentação das teses. O sorteio já foi feito. Sim, é o segundo. Andrés e a Adriane estão no plenário. Por quê? Ah, o painel? Qual painel? A saia de mesa? Quem vai limpar isso aí? Senta aí. Adriane está no plenário. Pedir para todos então que tomem seus lugares. Nós vamos dar início aos trabalhos agora na parte da tarde também do Congresso Estadual do Sintrajuf. Foi realizado o sorteio da defesa de teses com aqueles que estavam presentes no momento do sorteio, aqueles que estavam ausentes perderam a oportunidade. Foi marcado o horário e alguns não estavam presentes. Primeira tese geral a ser defendida é a tese, a primeira que consta do caderno, assinada pelo coletivo Luta Sintrajuf. Nada será como antes. O legado de uma greve histórica para os próximos desafios e lutas da categoria. Ser defendida pelo Rui e por mim. Segunda tese, também por acaso é a segunda que consta do caderno. Pessoal. Pessoal, pedir a colaboração e a compreensão do plenário. Tá louco? Bah, que golpe. E a terceira tese a ser defendida é a tese do coletivo Viva Voz, consta na página 15 também do caderno de tese.
Pessoal, vou pedir a colaboração do plenário mais uma vez. Os colegas que quiserem conversar, pedir que façam isso do lado de fora do plenário para não prejudicar o andamento dos trabalhos. A colega não conseguiu escutar a ordem da defesa, da apresentação de cada uma das teses. Pedir que todos colaborem aí para que a gente possa dar andamento no Congresso. As teses gerais serão defendidas na exata ordem que consta no caderno de tese. Tese 1 do coletivo Luta Sintrajuf, a tese 2, a tese assinada pelo coletivo Base na Luta, e a tese 3, assinada pelo coletivo Viva a Voz. As teses gerais têm uma ordem distinta e vão ser defendidas no ponto, a seguir as teses gerais. Esse não é um ponto deliberativo, é um ponto de apresentação de tese, né? Não há deliberação. É um ponto de pauta pendente ainda da parte da manhã que nós não conseguimos esgotar toda a programação. Tá, eu quer defender alguma coisa, ver o Rui, dividiu de acordo com quem cada um fez aqui. Correndo. Alô? Oi. Pessoal, então, apresentação de tese, coletivo Luta Sintrajuf, tese geral, nada será como antes, o legado de uma greve histórica para os próximos desafios e lutas da categoria. Pode iniciar. Pessoal, vamos mais uma vez pedir a colaboração do plenário. Tem colegas que inclusive nem estão escutando as orientações da mesa. É importante, vamos fazer agora o ponto de apresentação das teses. Tese geral vai ser apresentada pelo coletivo Luta Sintrajuf. Companheiros, companheiras, a nossa tese, que é a primeira tese que consta do caderno, né, assinada por mim, pelo Rui, pelo Fagner, Andrés, Rodrigo, Eliana, vários companheiros que compõem o coletivo Luta Sintrajuf, que é parte também da direção do nosso sindicato, e que começa com um debate que nós realizamos já na parte da manhã, em relação à conjuntura política e econômica na qual se encontra a nossa categoria e a sua luta. O debate de conjuntura foi feito de forma mais aprofundada já na parte da manhã, mas não é demais retomar o cenário no qual nós estamos inseridos. A nossa categoria não é uma ilha. Ela faz parte do conjunto da classe trabalhadora e, portanto, compartilha dos problemas e das circunstâncias do cenário político atual, em que, no mundo inteiro, né, uma crise econômica iniciada em 2008 e que ainda segue sendo seus desdobramentos, tem nos governos de toda a Europa, e no Brasil não é diferente, verdadeiros agentes dos mais ricos, buscando, para garantir lucros dessa parte de cima, oprimir, retirar direitos e arrochar salários do conjunto dos trabalhadores e do povo pobre. No Brasil,
que é a realidade mais imediata na qual nós nos encontramos, esse papel é cumprido, paradoxalmente, por um governo que muitos durante um tempo acreditavam que seria uma alternativa, que seria o antagonismo dos governos do Fernando Henrique, que criaram desemprego, que retiraram direitos, que arrocharam salário, que privatizaram. E, infelizmente, essa é uma política que teve continuidade com os governos do Lula e agora, de forma mais profunda, com o governo de Dilma Rousseff, que vem buscando jogar de uma forma violenta a conta dessa crise sobre os nossos ombros. É uma polêmica do mundo da fantasia vir aqui dizer que a gente precisa lutar contra o neoliberalismo, contra o ajuste fiscal, contra a política econômica, tudo no abstrato no Ministério do Ar, se nós não dissermos quem tem colocado em prática essa política no Brasil. E tem nome e tem sobrenome, o principal agente dessa política nefasta para a nossa categoria é o governo Dilma, que tem tido aliados, os aliados mais conservadores da política mais podre e tradicional no Congresso para levar a cabo essa política. Tem se apoiado em Renan Calheiros, em Sarney, em Fernando Collor, no Delcídio, que agora está preso, numa quadrilha que está sendo desbaratada, atuando na Petrobras. E pasmem, inclusive, para salvar o seu mandato, com alianças com Eduardo Cunha. Um acordão onde vários partidos, mesmo de direita tradicional, têm mostrado um descontentamento com a permanência de um bandido na presidência da Câmara dos Deputados, e o governo se nega a fazer esse enfrentamento, porque tem o interesse de manter o seu mandato, nem que para isso tem que abrir mão do pingo de dignidade que lhe restou, se é que lhe restou algum. Então nós temos esse desafio. Um governo disposto sim a retirar nossos direitos e arrochar o nosso salário. E que nós precisamos ter muito claro que não é nosso aliado, é nosso inimigo. Né? A sua tropa de choque no Congresso não é nossa aliada, é a nossa inimiga. E a onda conservadora, que é pintada por alguns como se fosse algo distinto, quase que em oposição ao governo, para tentar justificar com o fantasma de um golpe da direita uma defesa desse governo que tanto nos ataca, tem se mostrado que é uma onda conservadora que está no governo, inclusive. O governo tem estado abraçado com esses setores mais conservadores e reacionários da política para nos retirar direitos. Para nos retirar direitos. O golpe da direita ocorreu em outubro, com a eleição da Dilma, que governa e cumpre à risca o programa do Aécio Neves. O governo tucano-petista, contra o qual nós precisamos organizar as lutas da categoria nesse Congresso. Nós viemos, agora, há pouco tempo, encerramos a maior greve da nossa história. Não qualquer movimento, mas um movimento sem precedentes na nossa categoria, que enfrentou de frente e de forma, sim, heróica, brava, né, com uma ampla participação da categoria, o ajuste fiscal do governo e segue ainda em busca da reposição salarial. Para não estender mais, vou deixar que o Rui desenvolva essa parte, dando andamento e apresentação da nossa tese. Bom, pessoal, meus colegas, minhas colegas, é importante resgatar o que nós fizemos nesse ano, né, em termos de luta salarial, depois de 2 greves no ano passado, onde nós atingimos alguns pequenos objetivos, mas não conseguimos avançar ou impulsionar nossa pauta salarial até um desfecho. Nesse ano nós conseguimos. Nesse ano ninguém disse para a categoria do Judiciário Federal aquilo que ela não poderia fazer ou qual era o limite onde nós poderíamos chegar. Nós mostramos, e é verdade, nós não conquistamos nada para o bolso, ainda. Mas ninguém teve a coragem, ou melhor, a capacidade de impedir que essa categoria fosse adiante até o seu final. Até o final de uma luta, que era a luta mais difícil que essa categoria poderia ter feito.
que era aprovar um projeto, e nós aprovamos, e nenhuma outra categoria no país fez isso no passado recente. Aprovamos um projeto contra a vontade do governo, contra o Supremo Tribunal Federal, que não fez ajudar em nada, mas atrapalhou muito a nossa luta. Nós construímos isso com milhares de servidores e servidoras presentes ao Congresso Nacional e pressionando. Nós conquistamos isso. E nós conquistamos mais do que isso. Nós avançamos em grau de mobilização pela derrubada do veto 26. E nós do Luta Sintrajuf somos aqueles que reivindicam essa luta. Não somos daqueles que esqueceram essa luta e foram passar abaixo-assinado na categoria, deixando de buscar apoios pela derrubada do veto. Nós somos aqueles que foram adiante e que, sabendo ouvir a categoria, conduziu a categoria adiante. Nós somos aqueles que ousaram derrubar o veto, enquanto outros duvidavam da derrubada. E nós provamos que a diferença entre aqueles que não acreditavam na derrubada do veto e aqueles que foram até o fim nessa luta era de 6 votos. 6 votos nos retiraram essa vitória. Uma vitória financeira. Mas a vitória política, do grau de mobilização que nós conquistamos, isso está refletido neste Congresso, onde mais de 1.500 servidores participaram da tomada de decisão e elegeram seus delegados para que pudessem vocês todos e nós aqui estarmos presentes debatendo. A vitória política do avanço de uma categoria que conseguiu botar quase 20.000 pessoas em Brasília, quando esse era o tamanho de marchas unificadas do funcionalismo, isso ninguém vai nos tirar. E isso fica como legado para as próximas lutas da categoria. Então eu repito, nós somos aqueles que se colocaram nessa luta sabendo das dificuldades, mas nós fomos até o final e saímos de cabeça erguida. E agora, inclusive aqui hoje, no próximo painel, nós vamos tomar uma decisão a respeito disso. Muitos colegas falam do medo do zero. 1 minuto. Eu tenho 50% de perdas no salário, eu não tenho zero, eu tenho menos 50%. Nós temos que construir aqui uma posição que não permita aos CJs, que nunca fizeram greve, que nunca lutaram, nunca se preocuparam com as lutas da categoria, receber 25% à vista, enquanto esse índice, os demais colegas da categoria não vão ter recebido em 2 anos. Uma proposta que dá, na remuneração, 41%, mas que se a inflação se mantiver nos 2 dígitos, como a gente tem visto, não vai repor para trás, vai repor para frente e tão somente. Nós somos aqueles que acreditam que o capital político produzido nessa greve pode nos levar a algo melhor do que isso. E é o que nós devemos buscar. Usando o apoio parlamentar, usando a pressão em cima do governo, que nós fizemos muito bem, para que a gente possa ter uma saída mediada, sim, mas que seja aquilo que a categoria possa aceitar. Que a gente não capitule e não ande de joelhos, mas que a gente siga de cabeça e de nariz em pé e saia dessa luta, sim, com uma reposição, mas com a dignidade também preservada. Nós somos aqueles que buscam lutar até o final. E nós não vamos desistir enquanto a categoria não tiver a sua reposição salarial. E vamos à luta. Quem defende a tese número 2, Paulinho e Reginaldo. Tese constante na página 11 do caderno de teses. Segura, segura. Bom, boa tarde a todos os colegas que a gente ainda não se cumprimentou de manhã. E nós trouxemos uma tese de análise de conjuntura chamada Avançar nas Lutas da Classe Trabalhadora. Nós, como está escrito ali, é o coletivo Base na Luta, que é um coletivo que surgiu aí com colegas da direção, do qual eu faço parte, do qual o Reginaldo faz parte,
somos colegas da direção, alguns colegas do Conselho Fiscal e colegas da base. E temos uma posição muito clara nessa análise de conjuntura e dentro do processo da conjuntura, na defesa intransigente dos interesses da categoria. Quando a gente fala em avançar as lutas da classe trabalhadora, nós queremos dizer que nós precisamos avançar nas lutas da classe trabalhadora de um modo onde a classe trabalhadora seja ela a protagonista da sua luta, prescindindo de vanguardas, prescindindo de orientadores, prescindindo de guias geniais que apontem os caminhos da luta, mas a própria categoria, a própria classe trabalhadora no seu conjunto, de baixo para cima, fazendo as suas lutas. Porque o que a gente vê muitas vezes são que as lutas da classe trabalhadora, as lutas sindicais, acabam se tornando elementos na construção de campanhas políticas, na construção de projetos eleitorais. E a luta da classe trabalhadora vem muitas vezes nesse sentido. E a gente quer trazer uma reflexão para que essa luta, para que essas lutas, elas sejam o protagonismo dos trabalhadores na construção de uma consciência coletiva, na construção, a partir dessa consciência coletiva, de uma luta onde ela própria seja senhora dos seus momentos, das suas dificuldades e das suas conquistas. Sem cabeças, sem estruturas hierárquico-piramidais que conduzam a luta, mas realmente luta de base, base na luta. Queremos também dizer claramente porque no último congresso, e mantivemos a mesma posição, nós defendemos a desfiliação do nosso sindicato de uma central sindical. Nós queríamos fazer um debate mais profundo, além de ser simplesmente a ideia da CUT. Mas a ideia de uma central sindical, porque sempre defendemos o fortalecimento da FENAJUF como a nossa entidade máxima representativa para o encaminhamento das nossas lutas. Então não é uma central A ou uma central B. É a ideia de central sindical. Mas essa é uma reflexão que a gente pode fazer com a categoria. E a gente quer apresentar, inclusive, um projeto, uma proposta de resolução nessa questão da representatividade da luta, onde a própria categoria decida, em plebiscito, se um dia ela quiser se filiar ou não a uma central sindical. Mas que ela decida em plebiscito, que ela decida na sua base, se ela quer pertencer a uma central sindical, e se quiser, a qual. Para nós, a construção tem que ser a partir daí. A partir sempre da base decidindo. Outro elemento também que a gente quer trazer para a discussão é que nós também defendemos, a partir do dia 26 de setembro, na construção da nossa luta, nós entendemos que a luta pela derrubada do veto deveria continuar sim, porque ela representava essa mobilização de base também, importantíssima, que a categoria vinha construindo, mas que, por outro lado, nós também poderíamos tentar, simultaneamente, buscar melhorias no projeto 2648. E quando a gente diz buscar melhorias, a gente diz, melhorar é uma coisa que não se quer do jeito que está. Então a gente quer melhorar, porque a gente não quer do jeito que está. Então nós defendemos melhorias, porque entendíamos. Depois a gente teve até algumas acusações de que a gente não queria derrubar o veto e tudo mais. Aí eu lembro, estou vendo sentadinho lá no canto, com o braço erguido, o companheiro Miguel Rangel, que foi em quase todas as caravanas e estava lá dentro do plenário da Câmara, não nas galerias, no plenário, colocando colegas para dentro do plenário para assistir a sessão. E aí depois a gente ouviu dizer que o Base na Luta não queria derrubar o veto. Não, nós queríamos uma construção de luta da categoria que nos levasse sem terrorismo de reajuste zero e sem terrorismo de vamos derrubar o veto e depois ficamos sem nada. Ou seja, buscar melhorar esse projeto por não querê-lo do
do jeito que ele está. E tínhamos 3 eixos que foram propostos, inclusive acompanhado em alguns momentos por colegas da oposição, né? E aí a gente vê que, independente de qualquer coisa, de ser situação ou oposição, nós somos todos colegas. Como disse o PG no início, a nossa tese de conjuntura é uma tese que não ataca ninguém, porque nós somos todos companheiros, nós somos todos colegas, e não queremos pessoalizar essa luta. Ou seja, temos divergências? Temos, mas somos todos companheiros. Então, o que nós queríamos ali é construir uma política de negociação que nos levasse à reposição salarial e que agora foi, na verdade, o que nos restou. Eu teria mais para falar, mas eu não vou ocupar muito tempo que também tem o companheiro Reginaldo para acrescentar a nossa tese e as falhas da nossa tese, que também estão abertas à colaboração de todos, porque ninguém é dono da verdade, a gente constrói uma coisa e depois quer continuar construindo, né? Não existe obra acabada, existe depois a colaboração e a sugestão de todos para que a gente possa construir não só uma tese, mas uma luta com toda a categoria. Com debate, com argumentação, não com vaias, com mugidos, com onomatopeias, com deboches, mas sim, trazendo a cena pública na sua forma mais sublime, mais respeitosa, que é o colega dizer que discorda de mim 100% do que eu estou dizendo, mas vem aqui a pôr os seus argumentos para dizer que não concorda comigo, e não simplesmente, sei lá, tentar me dar um murro ou vaiar ou coisa assim. Então, essa construção, esse avanço, é importante que a gente construa nas nossas lutas. Mas eu não vou monopolizar todo o tempo. O companheiro Reginaldo segue. Boa tarde, colegas. É uma honra estar falando para representantes de mais de 1.500 colegas, é um terço dos sindicalizados da categoria, um percentual muito razoável. E aqui a gente está constituindo a cena pública da nossa categoria, e eu fico muito satisfeito que ela esteja se dando até o momento de forma respeitosa, civilizada e atenta. E essa forma civilizada, atenta, muitas vezes nos faltou durante a discussão do processo de greve. E eu quero começar discordando, embora eu entenda o sentimento daqueles que consideram que nossa greve foi vitoriosa, eu não me considero vitorioso. Eu entrei na categoria em 1996, logo após uma greve que conquistou um PCS. Em 1998, nós conquistamos outro PCS através de um movimento de greve vitorioso. Mas eu quero lembrar também, eu participei de greves derrotadas, e a maior delas foi a greve da Previdência, onde nós perdemos direitos e não conseguimos, através do mecanismo da greve, barrar essa perda de direitos. Nós fizemos a maior greve da nossa categoria, tanto em tempo de duração, quanto em alcance nacional, quanto em número de participantes. Mas, mesmo assim, nós não conseguimos conquistar reposição salarial. 1 minuto. Para que nós consigamos examinar os motivos pelos quais nós não conseguimos, apesar da maior greve da nossa categoria, ter conquistas reais, nós temos que examinar o cenário discursivo que analisa essa greve, onde aqueles que consideram a greve vitoriosa, provavelmente consideram a greve vitoriosa porque ela está servindo para o projeto de construção do seu partido. E é duro dizer isso, mas eu acho que a gente tem que afirmar, porque eu entrei nessa greve para conquistar a reposição salarial. Eu não entrei para fazer a revolução, não entrei para derrubar o governo. Tá? Então, esse é o primeiro passo, porque está chegado o momento da gente romper a dicotomia e começar a discutir nossa situação concreta, onde não basta a acusação de governismo ou antigovernismo para definir o nosso calendário de lutas. E eu quero lembrar que nós estamos a 4 semanas de terminar o ano. Tempo. É o tempo que nós temos para tentar conquistar algo que fuja do reajuste zero. E, nesse sentido, a gente vai ter que assimilar a derrota e ver qual é o nosso próximo passo. Obrigado.
Próxima tese. Tem microfone ali, eu acho. Deu, alô. Tá bom. Quem vai defender? Só tu. Eu e a Mara. 5 minutos para cada um. 5 minutos para cada um. A tese do coletivo Viva Voz consta... Cadê o caderno? Página 15 do caderno de teses. Bom, meus caros colegas, eu acho necessário fazer um registro sobre o conteúdo do caderno de teses, porque ele traz uma marca que é a divisão cristalizada da direção do Sintrajuf. E quero dizer como eles se tratam, porque eu acho que diz respeito a como tratam a própria categoria. No texto do setor da direção, onde pergunta se é direção ou oposição, eles falam: esse comportamento tem origem na ausência de um projeto sindical claro, de uma orientação política, mas também deriva de um oportunismo que mira unicamente na disputa de espaço. Isso é como um setor da direção trata o outro setor da direção. Logo adiante acusa uma acusação por outro que são fura-greve. Tentaram desmontar a greve. Para concluir, que em resumo ocupam cargos na direção do sindicato, mas atuam como verdadeira oposição. Falta luta ou base na luta. É como a direção se trata. De uma direção que tem dificuldade de ouvir a categoria. Isso permite um dirigente do sindicato chegar e acusar, não a gente que passou um abaixo-assinado para buscar uma saída, mas os quase 1.200 colegas que assinaram, se dirigiram a essa direção para buscar uma saída, para não receber o reajuste zero. Isso é ou não é uma dificuldade de ouvir a categoria? É dificuldade de ouvir a categoria também a negativa de fazer uma Assembleia Geral, para reunir toda a categoria, para ouvir o que os colegas querem, se eles querem ou não fechar o ano com zero. Não fizeram porque eles sabem que a resposta ia ser não. Nós não aceitamos o reajuste zero. Nós fizemos greve, nós lutamos para ter reajuste salarial. Nós não fizemos greve para ser vitorioso na derrota. Ora, meus colegas, minhas colegas, eu não quero subestimar aqui o que alguns falam, que a onda conservadora é marolinha dos que querem enganar a classe trabalhadora. Eu pergunto, a ofensiva contra a agenda das mulheres, dos homossexuais, do conjunto dos trabalhadores no Congresso Nacional, da bancada da bala, da bancada do boi, da bancada da Bíblia, do ataque em ato público, porque um cidadão está usando camiseta vermelha. Isso aconteceu em várias capitais do país. É ou não um avanço do retrocesso sobre toda a classe trabalhadora? Exige ou não uma resposta dura de todos aqueles que têm compromisso com a democracia, com a liberdade, com a nossa própria classe? Eu não acho que isso é marolinha. Porque todo o projeto da burguesia brasileira, dos Estados Unidos, é ou não retomar os postos que eles perderam? Ou é insignificante o resultado da Argentina? Quando as universidades públicas argentinas diziam: nós somos contra o voto no Macri, porque a gente sabe que ele vai fechar as universidades públicas. Ou não é isso que ameaça o Brasil? Ora, meus caros, eu acho que faz um jogo de palavra quem tenta imputar a qualquer um de nós aqui que nós somos defensores do governo. Aqui dentro está o setor disposto a combater o ajuste fiscal, mas sabe que para derrotar o ajuste fiscal não pode estar sozinho. Tem que estar com o conjunto da classe, tem que estar com o MST, tem que estar com a UNE. Ou não foi o resultado da nossa mobilização que nos ensinou isso? Alguns colegas perceberam. A nossa greve é uma greve que enfrentava o ajuste, que enfrentava o judiciário, que enfrentava a mídia
E qual é o único balanço possível? De que sozinhos nós não somos capazes de derrotar essa política. Por isso a necessidade da mais ampla unidade. Da mais ampla unidade de todos aqueles que estão a fim de combater conosco. Ora, meus caros, quero encerrar dizendo que eu acho que o debate hoje pela manhã foi muito elucidativo. Porque é o debate da derrota na vitória. É o debate de que acha que a Revolução Brasileira está colocada para amanhã e é o que a gente tem que dizer para a categoria amanhã. Eu quero dizer não. A nossa única tarefa é resistir, defender as nossas organizações, botar nosso bloco na rua, porque os coxinhas não vão passar, a direita não vai passar, os golpistas não vão passar, eles não vão vencer. Esse país não vai retroceder. E não vai retroceder porque nós não vamos sair das ruas. Esse é o compromisso da nossa tese, esse é o compromisso de luta que nós sempre afirmamos. Não passarão! Gente, nós aqui reunidos, né, no Congresso do Sintrajuf, a gente tem um papel fundamental, um compromisso com toda a categoria que a gente está representando aqui. E esse compromisso é garantir reajuste salarial. O compromisso é dar a vitória para a categoria. E o zero é a derrota. E nós não podemos permitir isso. Existe, na nossa tese, a gente vem trabalhando isso na campanha salarial, uma trajetória irresponsável do campo que hegemoniza a nossa categoria em todo o país hoje, que é o Luta FENAJUF. Luta FENAJUF aliado aos setores reacionários, porque é esse grupo que vai deixar o legado para nossas entidades de trazer não só o reajuste zero, não só o retrocesso para negociação com o STF, gente. Nesse ano, o STF se sentiu livre para nem sequer convidar a FENAJUF a participar do encontro do Poder Judiciário, porque era o momento que magistrados, toda a cúpula do Judiciário tinha que ouvir o que eles não queriam. Nós retrocedemos, porque esse setor não sabe negociar. Esse setor confunde truculência e falta de educação com firmeza na defesa da pauta da categoria. E desrespeita não só lideranças e trajetórias, porque não tem argumento para combater a realidade. Colocou a categoria num brete que nós nos negamos, né, as lideranças do Luta se negaram a negociar com o STF, perdemos a força da greve, perdemos o momento de exigir uma contraproposta. Eu vou pedir silêncio do plenário e vou descontar meu tempo. Essa é a demonstração da incapacidade de ouvir a divergência. Falam em unidade, mas não sabem, coitados, que a unidade se constrói no respeito às diferenças e constrói a unidade na ação. O problema aqui não era a derrubada do veto, gente. O problema aqui, o erro tático, estratégico também, é apostar num caminho único para nós, perdendo a força de pressão para exigir uma mesa de negociação séria com o STF, que a gente tivesse assento a FENAJUF, o STF e o MPOG. Abriram mão dessa pauta deliberadamente, porque trocaram o interesse da categoria pelo interesse de fazer a disputa com o governo simplesmente pelos seus interesses partidários. Essa não é uma direção e nem um campo independente politicamente. Nós hoje estamos num momento de decisão. Nós temos 2 semanas para resolver a nossa vida. 2 semanas. E nós ainda temos que aproveitar o legado dessa luta, que foi grande, né, e que nenhum colega, a maioria esmagadora dos sindicatos do país, disseram não ao zero. E nós aqui não tivemos oportunidade de ter assembleia para discutir isso, mas nós temos que reafirmar aqui que nós não queremos o zero. E que nós temos que usar o legado da luta para buscar melhorar, sim, o PL 2648, para a gente avançar naquilo que a oposição Viva Voz já tinha apresentado como contraproposta em 13 de agosto, que é trabalhar a diminuição do prazo,
que é buscar o direito dos 1323 para todos, inclusive negociando passivo com o STF, e a contrariedade ao aumento dos CJs. Não para excluir os colegas do quadro, gente, né? Mas para fazer a discussão, inclusive, de critérios para ocupar esses cargos. Então, nós não podemos trabalhar na desunião, pregar desunião na prática e falar em unidade. Colegas aqui da direção desrespeitaram os 1.161 pessoas que assinaram o abaixo-assinado, isso foi só em 4 dias, gente. Se negam a ouvir a base e ficam revoltados quando a base se coloca. E não querem ouvir a divergência. Tempo. Então, nós temos que reafirmar aqui, gente, a nossa vitória é garantir que a gente não saia com 0 desta luta imensa. A categoria não vai aceitar o 0. Concluindo. Vamos passar a defesa das teses específicas. Defesa das teses específicas, vamos... Colega, só um pouquinho. Calma. Pessoal, tem mesa, vamos sem tumultuar os trabalhos, vamos dar andamento ao debate. Só pegar a relação aqui, Fabrício, da defesa das teses. É página 35. Sim. Não, aqui tinha uma ordem que eu não sei onde eu botei. Tá aqui. Tá aí. Não, acho que não. Disse que era? Não disse. O primeiro a defender o Elton, que vai, acho que, dividir tempo? Não. PCDs. Primeiro a defender a tese, o Elton defenderá a tese número da página 37, o quarto das teses específicas. O primeiro, o Elton. Tem 5 minutos o tempo para a defesa de tese específica. Quer que avise? Não, tá tudo. Avisa não. Não, é o seguinte, eu não consegui encontrar os colegas aí, o Luciano, o Eco e a Marina. Não sei se estão por aí, se querem dividir o tempo. Não está assinada por mim, mas está subscrita por mim também, por todo o núcleo, né? Também a colega Alessandra, que também subscreve essa tese do nosso núcleo das pessoas com deficiência do Sintrajuf, né? O nosso sindicato é pioneiro nacionalmente na articulação dessa importante luta específica da categoria, de buscar organizar, né, os deficientes físicos num espaço coletivo, né, em primeiro lugar, por busca de reconhecimento dos enormes problemas de acessibilidade ainda existentes, né, nos nossos prédios da Justiça Federal, do Trabalho e também da Justiça Eleitoral, enormes problemas de acessibilidade que não passam, que não são só a acessibilidade física, mas também a acessibilidade para as pessoas cegas, né, que não têm, muitas vezes, os recursos necessários para ler e-mails, ler os materiais e poder trabalhar. Então, é uma luta, e ainda no entorno dos locais existentes desse serviço público, que é importante para a sociedade. Então, a gente reivindica que não seja uma luta apenas para o conforto e para o bem-estar das pessoas deficientes que trabalham, mas também os usuários, advogados com deficiência e outras pessoas doentes que merecem, né, condições de trabalho conforme o espaço acessível, conforme está
já gravado na legislação, né? Outro ponto que a nossa tese levanta diz respeito às relações de trabalho. Uma importante conquista também feita por força do nosso núcleo foi a construção de um espaço de comissões que avaliam as condições de trabalho e acompanham os problemas dos deficientes no TRT da 4ª Região, né? Essa política sofreu um pouco de revés no último tempo, tá? E a gente quer que isso seja estendido para os outros órgãos, tenha na Justiça Federal, tenha na Justiça Eleitoral, seja reconhecido esse direito do deficiente de acompanhar a vida funcional, né? Porque são muitas as formas de discriminação ainda existentes no espaço de trabalho, né? E são muitos os problemas que muitas vezes não vêm à tona, né? De atitudes e de práticas que ficam, às vezes, dissimuladas por conta da falta desse acompanhamento. A questão das cotas também a gente levanta como uma coisa importante de ser discutida, né? E o direito da gente sentar na hora da elaboração dos editais dos concursos, né? Para garantir que a política de cota seja implementada. Por fim, o que já há bastante tempo está levando bastante esforço nosso aí é a luta pela aposentadoria especial, né? E a gente pede que o Citrajuf apoie essa luta, porque se sabe que o tempo de vida do deficiente físico é menor, então ele deveria ter direito a ter uma aposentadoria antes, e essa luta já tem tido o apoio da categoria. A gente pede que o Citrajuf referende essa luta, né? Que também não deixe de participar das lutas gerais, né? Em todo o país, na afirmação dessas políticas, e que se realize no ano que vem, né, o encontro das pessoas com deficiência, no intuito de atualizar a pauta e continuar esse movimento que é bem importante de afirmação desse segmento da categoria, que a gente entende que não está dissociado da luta geral, né, mas aquele que luta por aqueles que têm mais dificuldade, eu acho que é quem consegue lutar também pelas lutas gerais, por todos os avanços que a nossa categoria pode conseguir. Era mais ou menos isso. Próxima tese específica: assédio moral, é preciso dar um basta. Assinada pelo coletivo Luta Citrajuf, será defendida pelo Fagner. Bom, eu inicio dizendo que aqui, nesse plenário, que agora talvez seja próximo de a lotação máxima, com o número de delegados que nós elegemos hoje, provavelmente nós temos trabalhadores que já enfrentaram situações de assédio moral nos seus locais de trabalho. Muitos enfrentaram sozinhos. Muitos não conseguiram se fortalecer para buscar apoio nos colegas, mas principalmente o apoio da entidade representativa, o sindicato, para conseguir fazer essa defesa. E colocando aqui desde já que o Citrajuf tem a luta contra o assédio moral como uma bandeira prioritária, desde que, de outras gestões, em verdade, mas posso responder especificamente pela nossa, que a gente enfrentou muitos casos de assédio moral no nosso local de trabalho, nos locais de trabalho, recebendo os colegas,
e as colegas nos locais que compareceram ao sindicato buscando apoio, buscando uma solução para que aquele problema cessasse. E o que a gente percebeu é que quando as pessoas chegam para buscar o sindicato, elas geralmente já estão no seu pior momento psicológico, já estão muito fragilizadas, a ponto de realmente não ter mais condições de enfrentar sozinhas aquela situação e precisar de um apoio para sobreviver, ao que estão enfrentando. E é em função disso que o sindicato, desde o início da gestão, procurou realmente instrumentalizar a nossa entidade para dar o suporte necessário para os servidores que estão enfrentando as situações. Nós temos hoje, além dos diretores do sindicato e de uma assessoria jurídica muito capaz, que conseguiu fazer, sim, o enfrentamento e responsabilização de diversos assediadores, para além de fazer cessar, conseguir fazer também a responsabilização dos assediadores. Nós também temos uma equipe multidisciplinar, com 2 médicos, médico do trabalho, e uma psicóloga também, para fazer o acolhimento das pessoas que estão nesse processo de fragilização. Porque não basta apenas enfrentar o chefe, o juiz, o diretor de secretaria, que estala o chicote nos servidores. É preciso fazer com que aquela pessoa se fortaleça para que ela consiga superar aquele momento. Porque o problema do assédio moral e do adoecimento que dele decorre não é a pessoa não conseguir trabalhar. É a pessoa não conseguir viver. É a pessoa não conseguir viver plenamente na sua casa. Não conseguir conviver adequadamente com a sua família. Não conseguir dar atenção para os seus filhos, com o seu esposo, sua esposa, seu companheiro, companheira. Não conseguir se relacionar com seus amigos e, muitas vezes, não conseguir pensar em seguir a sua própria vida, em querer dar cabo da sua própria vida. As nossas pesquisas de saúde que foram feitas pelo sindicato já apontaram isso. Um índice muito alto de servidores que, em função do adoecimento psíquico, da violência psicológica que enfrentam no local de trabalho, pensam sim, têm sim doenças suicidas. Uma quantidade muito grande de servidores precisa consumir medicação psiquiátrica constantemente para conseguir trabalhar. Então, o problema do assédio moral, para a administração, que muito recentemente, na verdade, começou a debater de uma maneira um pouco mais, com um pouco mais de atenção o problema do assédio moral é o desconforto que causa o ambiente de trabalho, é a redução de produtividade, é o conflito entre a chefia e o servidor que está sendo assediado. Mas para nós, para o sindicato, e que somos todos nós, a categoria, o problema são as pessoas que enfrentam esse assédio. E a gente vê ele acontecer em todos os locais de trabalho, no seu trabalho federal, militar, eleitoral, indistintamente, no interior do estado, na capital, às vezes muito mais próximo do que a gente imagina. Então, eu coloco para vocês que o assédio moral tem que ser enfrentado cotidianamente por nós, pelo sindicato. Nós estamos com ele aberto para receber os servidores que enfrentam esse problema, mas tem que ser enfrentado por todos nós, as vítimas, que têm que buscar o apoio, fazer a denúncia dos agressores, e as testemunhas que presenciam esse assédio, porque a testemunha silente de hoje pode ser a vítima do assédio de amanhã. Então, quem está vendo o assédio moral tem que procurar fazer a denúncia, porque o assédio moral, infelizmente, não é tipificado como crime. Não é nem tipificado como uma transgressão disciplinar na Lei 8.112. Infelizmente, a gente tem que inventar para conseguir fazer com que o servidor, assediador ou magistrado enfrente a responsabilização administrativa através da lei de probidade ou com dispositivos da Lei 8.112. Concluindo, colega. Para concluir, eu coloco para vocês que essa é uma luta prioritária do sindicato e amanhã vai ter um painel especificamente sobre esse assunto. Vamos estar fazendo o lançamento da nossa cartilha sobre assédio moral revisada. O assédio moral é preciso dar um basta. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês para que a gente, de fato, dê um basta no assédio moral nos nossos locais de trabalho. Próxima
tese específica a ser defendida é a tese database da página 32, assinada pelo José Artigas. Pessoal que está aí ao fundo, tem bastante lugar ainda aqui na frente, né? Quem quiser se acomodar, tem lugares aqui na frente vagos. Qual a quantidade de delegados credenciados? Quero pedir para o pessoal do apoio, né, para que nós encerremos o credenciamento agora dos delegados titulares. Encerra-se o credenciamento dos delegados titulares. Né, a gente aguarda a informação de quando se credenciaram. Né, está aberto o credenciamento para os suplentes, que se credenciam na ausência daqueles titulares de cada local de trabalho, obviamente. Artigas tem 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Minha primeira intervenção eu não pude fazer a saudação, eram apenas 2 minutos. A tese database que eu apresento, ela inicia com uma pequena correção. Eu cometi um equívoco na elaboração, até porque quando eu estava escrevendo a database, a ideia que eu tinha era a regulamentação do artigo 37, inciso 10, e no dia da entrega da tese, eu descobri que esse artigo já está regulamentado pela Lei 10.331. Então, a tese eu desenvolvi como se fosse para abranger servidores municipais, estaduais e federais. Na verdade, eu esqueci de cortar essa parte quando eu fiz a correção do texto. A tese, então, leiam-na como apenas para servidores federais. Todas as partes, são só 2 referências que tem, que referem servidores municipais e estaduais, devem ser retiradas. Inclusive, aqueles quantitativos ali, onde eu menciono que o Brasil tem 11 milhões de servidores, tem que baixar para 2 milhões, que são só os servidores federais. Para mim, foi realmente uma surpresa quando descobri a Lei 10.331. Porque em todos os lugares que eu fui até agora, eu sempre ouvi a luta pela regulamentação da database. Vamos lutar pela regulamentação da database. Mas a database já está regulamentada. É uma regulamentação ruim, mas ela existe. E ela existe desde 2001, fruto da ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PDT e pelo PT na época, que o STF reconheceu a mora de regulamentar, e em alguns meses depois foi editada essa lei, e foi baseado, inclusive, nessa lei que a gente recebeu o PCS 2006. Claro, formalmente, né? Porque o que aconteceu foi a luta que a gente teve. O que acontece é o seguinte: essa lei 10.331, ela traz o seu artigo 1º, já diz que a database tem que ser em janeiro para os servidores públicos. Já está lá. O problema é que no artigo 2º da lei, ela traz 6 incisos, e os 3 primeiros incisos são praticamente um cheque em branco para que o governo decida se quer ou não aplicar a lei. Porque para cumprir esses incisos, o governo só cumpre se quiser, na verdade. Por exemplo, o inciso 1 fala que tem que ter autorização na lei de diretrizes orçamentárias. O inciso 2 diz que tem que ter definição do índice em lei específica. Bom, se o governo não propor uma lei para definir o índice de reajuste da 10.331, não vai acontecer. E o terceiro diz que tem que ter provisão do montante da respectiva despesa e correspondente fontes de custeio na lei orçamentária anual. Novamente, é muito difícil que o governo queira fazer isso. Então, a tese ela se centra em propor que a luta da categoria passe a ser a modificação da Lei 10.331, que é, na verdade, a regulamentação que já existe. Eu estou propondo que a gente lute pela inclusão de 2 parágrafos no artigo 1º. O primeiro parágrafo, a luta que eu estou propondo é que o primeiro parágrafo dê conta de que seja obrigatório, nessa revisão anual de janeiro, o pagamento do índice da inflação do ano anterior. E o parágrafo 2º, que eu acredito que tenha que ser acrescido, é a definição de um índice que meça essa inflação. Então, a gente já define o INPC, o que quer que seja, inclusive com a previsão de caso ele seja extinto, seja substituído por outro.
E o restante da regulamentação que já existe na lei, ele continuaria válido para todas as parcelas que excederem a inflação anual. Eventualmente, em algum ano, a gente pode ter uma conquista real. Então, para aquela conquista real, o governo... 50 segundos. Acrescidos esses parágrafos, no artigo 1º, o governo teria a obrigação de adequar a lei para nos dar a inflação. E quando nos anos que a gente ganhasse mais que a inflação, então teria todos aqueles demais itens a fazer. Além disso, eu proponho que a gente faça uma luta demorada no tempo, para que a gente possa realmente conseguir a regulamentação. É muito difícil, o Congresso vai ser contra a gente, o governo vai ser contra a gente, a STF vai ser contra a gente. E ali eu estou detalhando muito bem o que eu estou propondo. Eu estou propondo que a gente comece um movimento com os deputados do Rio Grande do Sul, leve esse movimento para a federação e pressione os candidatos de todas as esferas em 2018, não toquemos nas eleições de 2016, mas que a gente pressione todos os candidatos, a deputado federal, a senador em todo o país e todos os candidatos à presidência da República para fazer um grande acordo antes da eleição, para regulamentar essas necessidades. Claro que a federação e a própria assessoria jurídica do sindicato deve fazer as adequações para isso. Essa é a proposta que eu apresento para o Congresso. Muito obrigado. Próxima tese específica. Agora sim é tu, Fabrício. Agora sim. Tese constante da página 35 do caderno de tese. Democratização do Poder Judiciário. Vai ser defendido pelo Fabrício. Boa tarde, colegas. É uma satisfação estar participando aqui desse debate, que eu acho que está muito bom, está num bom nível, melhor do que teve o ano passado. A gente vem trazer, está na página 35, vocês podem dar uma olhada, a gente vem trazer um debate, porque nós entendemos que não é só, que nós temos que lutar, e estamos todos que assinam essa tese, estiveram presentes, de fato, na nossa luta salarial, mas nós temos também outras pautas, e a gente quer trazer essa discussão sobre a democratização do Poder Judiciário. O que a ideia de democracia, vinda da Grécia, dá aquela ideia que todos os cidadãos participam da discussão e das decisões daquilo que lhes atinge. Na Grécia, exceto as mulheres e escravos estrangeiros. Na justiça, como é que é? Todos participam, exceto os servidores. É um pouco essa relação. O que hoje, quando a luta do povo reconquistou a democracia na década de 80, conquistou a Constituinte, tiveram alguns avanços democráticos na Constituição, mas o Poder Judiciário praticamente não mudou. E até hoje nós vemos o quê? As decisões da cúpula do Judiciário e dos juízes, que leva a situações como nós vimos, dos juízes receberem o escárnio, que é o auxílio moradia, para repor o salário deles, que é muito baixo, na visão deles, enquanto que os servidores ficam 9 anos sem reajuste. Aonde que está a participação dos servidores na elaboração da peça orçamentária do Poder Judiciário? Não existe justiça sem os servidores, todos nós sabemos isso. Os juízes não sabem nem operar o sistema. Quando muito, eles assinam. Eles nem leem os despachos e as sentenças. Colegas, a discussão que a gente quer trazer aqui é: nós não podemos abrir mão desse debate. O nosso sindicato tem que atuar também nessa questão. Nós todos, não só a direção do sindicato. O sindicato somos todos nós, mas temos que discutir, temos que cobrar isso. O que está acontecendo na Justiça Federal? Estão dividindo varas que antes eram só ordinário, estão dividindo para ordinário e chefe, vai mudar toda a tramitação do processo para quê? Para os juízes ganharem mais salário, para eles ganharem com a produtividade nossa. Na Justiça do Trabalho foi uma vergonha a eleição do tribunal, não foi, colegas? E aí muda a eleição, muda o diretor-geral dos tribunais, escolhido por quem?
Os servidores têm algum debate, elegem em alguma instância o diretor-geral, que em última instância é quem atua no serviço, na nosso trabalho. Então, o que nós estamos trazendo para iniciar esse debate é que nós temos que fazer essa discussão. Nós queremos a redução para 6 horas da jornada de trabalho, e isso nós queremos debater na gestão dos tribunais, nós queremos debater no Supremo. Nós defendemos que os diretores gerais dos tribunais sejam eleitos pelos servidores. Um minuto. Nós defendemos que nós tenhamos a participação na elaboração do orçamento do Judiciário, tanto lá no Supremo, que diz respeito ao nosso salário, diz respeito a tudo onde é investido, porque o orçamento do Judiciário ele é voltado para repor salário para os juízes, ou para construir prédios, ou para melhorar diversas coisas, menos o salário dos servidores. Então, nós defendemos tanto lá, quanto nos tribunais nossos aqui, Tribunal TRT 4, TRF 4. Um pouco é isso, nós queremos trazer esse debate, né? Nós entendemos que a justiça é feita também pelos servidores, e no entendimento dos magistrados ou dos ministros dos tribunais superiores, a justiça é feita apenas pelos magistrados. E a gente sabe que isso não é verdade, isso não acontece, quando muito eles leem e não sabem nem operar o sistema. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Só, pessoal, pedir colaboração, sobretudo aí no fundo, tem muita conversa. O pessoal que está aqui na frente reclama que está tendo dificuldade de ouvir, embora o sistema de som. Então, só ratificar, quem quiser conversar ou se organizar, enfim, tentar fazer isso ali do lado de fora do plenário, tem bastante espaço. A sexta tese específica a ser defendida sobre núcleos. É a Rosana. Não está no caderno de teses. Ela está ali na frente, né, à disposição, né, para os colegas poderem lê-la. Para não ficar repetitivo, eu vou tirar a 7 porque é data básica, não vai repetir o artigo às vezes qualquer. Nós vamos retirar. Não, a 7 eu vou retirar. Tese de data básica retirado. Está retirando? Tá, beleza. Vai lá. Sim. Tá ligado? Verifica, acho que sim. Alô? Tá ligado? Tá. Boa tarde. Eu vou sair daqui de trás porque eu sou muito baixinha. Ninguém viu que eu sou baixinha. Essa tese que a gente mandou, ela é fruto de uma discussão que a gente vinha travando em Pelotas já há algum tempo. E eu acho que Pelotas tem uma peculiaridade, graças a Deus, que todos os 4 ramos, vamos dizer, cargos do judiciário, a gente vive numa harmonia realmente bastante grande. Então, nós não temos dificuldades e diferenças entre técnicos, analistas, agentes e oficiais. Ou a gente administra muito bem realmente isso aí. A gente, então, fez 2 teses para trazer, e uma delas, que é a que eu vou defender agora, é a respeito da criação dos núcleos de analista judiciário e de técnico judiciário. Eu não estou com a minha tese aqui também, infelizmente, mas o Poder Judiciário tem uma peculiaridade. Eu fui bancária e o Sindicato dos Bancários é bem tranquilo, porque o gerente é bancário, o escriturário é bancário, o caixa é bancário. Não tem, como na Justiça Federal, tantas divisões. Então, a gente começa com os 4 ramos do Poder Judiciário da União, né, o eleitoral, federal, trabalhista e militar, além do Ministério Público. Além disso, a gente tem essa divisão dos 4 cargos: analistas, técnicos, oficiais e agentes. Cada um desses cargos tem as suas especificidades, e a gente não pode negar isso, né? Então, em respeito a essas especificidades, é que a gente desenvolveu isso aqui. A gente sabe que em diversas cidades, em diversos estados e
sindicatos, na realidade. Tem alguns estados, tem mais de um. Esses núcleos já existem e funcionam muito bem. Então, isso é o que a gente está tentando trazer para o Rio Grande do Sul também. E esses núcleos já conquistaram avanços bastante significativos. Né? A gente pode dar o exemplo tanto dos agentes de segurança quanto dos oficiais de justiça. Sendo que alguns desses avanços as pessoas levam para a aposentadoria. Então, é bastante importante a gente considerar isso. Estes núcleos reúnem-se dentro dos sindicatos. É uma outra coisa que nós achamos também muito importante. A gente não quer sair, a gente não quer fugir do sindicato. Nós queremos travar as nossas batalhas, as nossas conquistas dentro do sindicato, através do sindicato, que é a entidade que nós reconhecemos como representantes. Esses núcleos não dividem, como algumas pessoas, eu não sei se com que intenção elas propagam isso, mas na realidade eles não dividem. Tanto eles não dividem, que nós temos dentro dos sindicatos o núcleo do oficial de justiça, o núcleo do agente de segurança, então não temos por que, a gente não vê por que a gente não pode ter também os núcleos dos técnicos e de analistas. Estes núcleos permitem que o sindicato pode ser auxiliado quanto aos anseios daquele cargo, possibilitando aos sindicatos uma maior visão dos anseios e carências de cada cargo. E uma coisa importante, esse núcleo, ele se preocuparia com aquele cargo e não aconteceria o que aconteceu com aquele PCS2, que acabou com a nossa sobreposição e trouxe o técnico a essa situação que a gente se encontra agora, de uma imensa defasagem salarial. Se as outras colegas reclamam, tiveram uma perda salarial imensa, potencializem essa perda salarial dos técnicos. Se o argumento, então, que divide fosse verdadeiro, nós teríamos que admitir que tal divisão já existe, porque já existem os outros núcleos. A divisão realmente pode acontecer se, e somente se, os colegas destes cargos que não têm os núcleos, não virem atendidas as suas reivindicações. A gente já sabe que em todo o país existem não só associações de analistas, de técnicos, de oficiais, de agentes, como em alguns casos também tem federações. Então nós não queremos sair de dentro do sindicato. Bem pelo contrário, nós lutamos sempre para que todos os colegas estejam dentro do sindicato e que aqui dentro eles travem as suas lutas. Então essa é o nosso anseio de Pelotas, e eu posso dizer que é um anseio unânime em Pelotas, tanto os analistas quanto os técnicos, e apoiado pelos oficiais de justiça, que são analistas, e os agentes que são técnicos. Muito obrigado. Ok, obrigado. A 7ª tese que seria defendida seria sobre database, também da Rosane. Está abrindo mão da defesa, em razão de já ter sido contemplado o debate anteriormente. 8ª tese específica a ser defendida, tese dos trabalhadores socialistas do Judiciário e MPU. Alain. Tese da página 40 do caderno de tese. Aqui o microfone. Pessoal, só antes de começar, muita gente, tem muito barulho aí atrás. Não. Que o café é para facilitar, a pessoa pode pegar o café e sair, inclusive. Né? Então, e tem bastante lugar aqui, pessoal. Né? Só vamos tentar, então, que a conversa seja feita ali do lado de fora, para não atrapalhar o debate aqui no plenário. Pedir mais uma vez para os colegas. Alain. Gostaria de cumprimentar todos os companheiros que eu não cumprimentei ainda. Uma boa tarde para todos e para todas as companheiras também. E a gente está trazendo aqui, na realidade, a busca do cumprimento de uma decisão que já foi feita em nível local, em nível estadual, em nível nacional
e que a gente não vê isso cumprido pela nossa categoria. Nós cobramos diuturnamente acordos, decisões, legislações de todos que assim negociam conosco, que assim concorrem conosco, que assim se opõem até a nós. Mas entre nós mesmos, essa solidariedade, ela vem se tornando uma dificuldade imensa. Nós decidimos pelas cotas raciais, na nossa Assembleia Geral da categoria, no nosso Congresso Estadual, no nosso Congresso Nacional, que remeteu para uma plenária nacional estatutária da FENAJUF, decidimos por isso unanimemente, e até hoje a gente não viu cumprido. A decisão parece que ela começa a ser colocada o tempo todo de lado. E as cotas raciais, não só para os concursos de ingresso, como para a ocupação de FCs e CJs, como para as direções sindicais, em todos os níveis da nossa categoria. Nós já fizemos esse debate, nós já aprovamos isso, só que nós não cumprimos com o que a gente fez. Aí a gente faz de conta. A gente pode vir aqui fazer de conta, como foi feito até agora, fazemos de conta que está tudo bem, que está tudo cumprido, que nós somos ótimos, que nós temos que ganhar isso, nós temos que ganhar aquilo. Agora, por que a gente não faz isso? Eu vou dizer que vocês são racistas? Não, vocês não são. Eu não acredito nisso na minha categoria. Até pelo avançado nível que nós temos, vocês não são. Mas a gente sabe que nenhum companheiro não negro hoje admitiria uma nova escravatura. Mas nós sabemos ao mesmo tempo, que nenhum companheiro não negro hoje não abre mão das benesses que foram lhe concedidas pelo sistema escravocrata. Ou abre mão da propriedade privada, ou abre mão de todos os benefícios. Ninguém abre mão. Agora, nós que somos trabalhadores conscientes, e eu mestiço aqui, né, fazendo essa discussão, quero dizer para vocês, o governo federal neoliberal da Dilma já decidiu, implementou no executivo para ingresso dos companheiros trabalhadores, o Lewandowski, a turma dele, já decidiram no judiciário. Já está aí o concurso TRT, inclusive eu fui escolhido, não sei porquê, talvez seja o contraditório de tudo que tem lá dentro daquele tribunal, fui escolhido para fazer parte da comissão que define os companheiros que assim se reivindicaram, negros ou pardos, para fazerem o concurso. E eu estou nessa comissão, inclusive o nosso sindicato nós vamos chamar. Eu não vou deixar ficar sozinho lá no meio dos tigres, não, gente. Vou chamar meu sindicato, é a minha proteção, é o que eu tenho. É a única coisa que eu confiro, independente das divergências que a gente tem aqui dentro desse plenário. Isso aqui é o meu lugar e é o lugar de qualquer um de vocês. É aqui dentro. É só aqui que a gente conquista. A gente não conquista em lugar mais nenhum. Então, companheiros, a única coisa que nós temos aqui, pedindo para os companheiros, é que exijam o cumprimento dessa deliberação, né, que já passou por todo o Brasil, em todos os estágios, e que parece que a vanguarda está sendo meu patrão. E eu, sindicalista, vanguardista, grevista, lutador, socialista, eu não consigo cumprir. Que difícil, não é, meus companheiros? Mas a gente vai reparar isso. Creio que vocês são os meus anjos da guarda. São os anjos da guarda da democracia, da verdade e do avanço. Vocês são os melhores. E é por isso que eu digo para vocês, vamos vencer junto qualquer situação, como nós somos vitoriosos com a nossa imensa greve, e vamos ganhar o nosso aumento sim, e não vou ficar com zero coisa nenhuma. Um abraço, companheiros.